Que a glória do Senhor Jesus esteja com todos vocês neste momento. Em nome de Jesus, este é o canal Pregador MR e mais uma vez nos encontramos aqui para trazer mais um vídeo, mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus para o nosso coração. Que você seja abençoado neste momento através dessa palavra e que tudo que será dito aqui realmente seja edificante para a tua vida, para a glória do Senhor Jesus. Este é o propósito do Senhor, este é o desejo do meu coração. E creio também que Deus irá cumprir toda a sua vontade através desta palavra, em nome de Jesus, na tua vida. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Creio no que estou fazendo. Creio, Senhor, que o teu Espírito Santo irá tomar a direção de tudo, Senhor. Que tudo seja realmente para a tua honra e para a tua glória. E que tudo que será falado seja do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? E desde já eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe. Amém? Aí, deixe aí os seus comentários e que você venha participar, venha contribuir, venha colaborar com este canal em nome de Jesus para que nós possamos continuar crescendo em nome de Jesus. Amém? Olha só o tema que nós estamos tratando no decorrer desses vídeos. Se não me engano, este é o quarto vídeo que fala sobre a predestinação. E já falamos sobre a soberania de Deus, falamos sobre o falso livre-arbítrio, falamos sobre a pré-existência. E hoje nós vamos dar continuidade a esta linha de raciocínio, né? A predestinação antes da fundação do mundo, ou seja, a predestinação e os conhecidos de antemão. Ainda continuando, pegando o gancho do último vídeo que nós falamos sobre a pré-existência, de que nós fomos predestinados para sermos, né, filhos de Deus, para realmente estarmos nesse mundo com esta conscientização de que nós viemos por meio de Jesus, por meio da sua palavra, mas sim, né, com um propósito de antemão preparado pelo Senhor. E hoje nós vamos concluir, vamos trazer mais estrutura, base dentro da palavra de Deus para essa sustentação de que a nossa predestinação ou a nossa salvação se deu porque nós fomos de antemão conhecidos pelo Senhor. E se você assistiu o vídeo anterior, você já tem esta base que nós trouxemos aqui sobre, né, sermos conhecidos de antemão por existirmos na presença de Deus. Então neste vídeo você vai sustentar ainda este pensamento, este raciocínio, essa linha de condução do Espírito de Deus para esta conclusão, para a glória do Senhor, para fortalecer ainda mais este pensamento e esta ideia, né, sobre a palavra do Senhor, de que nós fomos conhecidos pelo Senhor e por isso o Senhor ele nos predestinou. Para que nós venhamos ainda fortalecer esse pensamento, nós vamos para o livro de Efésios, aliás, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos para o capítulo 1 de Efésios e o versículo 3 que começa dizendo assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Amado, como nós estamos tratando aqui sobre a predestinação e os conhecidos de antemão, ou a pré-existência, nós vamos focar nisso aqui, gente. Neste ponto, especificamente no versículo 4, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui existe mais uma base, uma sustentação sobre o fato de sermos conhecidos de antemão ou fazermos parte do propósito de Deus antes da fundação do mundo, ou ainda existirmos na presença de Deus, porque ele diz, ele nos elegeu nele. Esse nele significa a mesma coisa como que com ele,
como se Deus estivesse dizendo, e nos elegeu com Ele. Então, nós, antes da fundação do mundo, já fomos eleitos pelo Senhor para sermos santos e irrepreensíveis. Nele, ou seja, com Ele, nós já fomos predestinados neste raciocínio, nesta linha de pensamento ou de verdade, né? Dentro da palavra do Senhor. Antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu. Ou fomos escolhidos pelo Senhor. Dentro desse propósito, para o fim de sermos para o louvor da sua glória, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui eu vejo, além de o simples fato ou pensamento, como muitos costumam afirmar, de que nós fomos eleitos porque no coração de Deus Ele pensou em nós, ou no seu pensamento Ele sentiu o desejo de nos eleger para sermos santos e irrepreensíveis. Amados, vai além disso. Vai além do fato simplesmente de Deus pensar em nos eleger a ser santo. Pensar no seu coração, sentir o desejo de, pelo fato dele ser onisciente e saber todas as coisas e conhecer e saber do que vai acontecer, né, no futuro, pelo simples fato de saber, conhecer o nosso futuro, Ele nos elegeu por causa disso. Está muito mais além do que isto, amado. Amém? Ele nos elegeu nele, ou com Ele, antes da fundação do mundo. E nós já entendemos e aprendemos de que nós fomos conhecidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Então, esse nele significa justamente o fato de nós já estarmos com Ele e já de fazermos parte do propósito de Deus, do plano pré-elaborado pelo Senhor. Ele assim designou pela sua vontade, pela sua soberana vontade, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Estava além do simples fato de pensar, estava além apenas do desejo, da vontade, por saber ou por conhecer o futuro, o amanhã e saber que um dia iríamos nos converter. Está além disso, amado. Deus, Ele não realiza fatos, Ele não elabora o seu plano pelo simples fato de saber do futuro. Ele elabora para que as coisas venham a acontecer. Amém, gente? Não é porque Ele é onisciente e saber e conhecer o amanhã e saber do que iria acontecer no futuro, que Ele iria elaborar o seu propósito para em cima deste fato, ou em cima do fato dele saber e conhecer o nosso futuro. Não, amado, Ele não trabalha desta maneira. O propósito de Deus já foi pré-elaborado, e pelo fato de ser pré-elaborado que as coisas acontecem. Amém? Aleluia! O plano foi elaborado para que as coisas acontecessem. Então o nosso futuro já estava pré-elaborado pelo Senhor, dentro do propósito de Deus, da sua vontade. Glória a Deus! Então, é em cima desse raciocínio que nós temos que trabalhar, é em cima desse raciocínio que nós temos que conduzir o nosso conhecimento, a ciência da palavra de Deus. A soberania de Deus não funciona pelo fato de Ele conhecer o futuro. A soberania do Senhor funciona pelo fato de Ele previamente elaborar o seu propósito. Amém? Glória a Deus! Então, pelo fato dele ter pré-elaborado o seu propósito, o seu conselho, o seu decreto, o seu propósito de vida, a história de vida de todos nós, dele ter já preparado de antemão, aleluia, aquilo que iria acontecer, é que as coisas acontecem. Amém? Isso sim é que é soberania de Deus sobre a nossa vida. Não é simplesmente dizer que Deus fez todas as coisas ou elaborou todas as coisas porque conhecia e sabia do que iria acontecer amanhã. Isso não é soberania. Amém? Entende? Acompanhe o meu raciocínio. Isso não é soberania. Aleluia. Deus não elaborou o seu propósito segundo a sua onisciência. Ele elaborou o propósito e por isso as coisas aconteceram ou acontecem. Entende? Então essa é a grande diferença. E para sustentar, aí o texto continua dizendo, versículo 5, nos predestinou para filhos.
Amém? Então, pelo fato de sermos conhecidos antes da fundação do mundo, é que Ele nos predestinou. Aqui sustenta mais uma vez a ideia de que para sermos predestinados, para sermos filhos de Deus, Ele antes nos conheceu. Então o texto de Romanos fortalece ainda mais esse raciocínio. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, que diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30, ele é muito, como posso dizer, conclusivo. Diz assim, ó: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Primeiro vamos na primeira linha de raciocínio. O versículo começa dizendo: sabendo que todas as coisas contribuem também para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então existe aqui já um início de linguagem do apóstolo, da palavra de Deus, nos direcionando para a soberana vontade do Senhor. Existe um decreto, existe um propósito pré-elaborado, já existe um plano de salvação já executado, pré-elaborado pelo Senhor, amém? Para ser executado, e ele diz que nós fazemos parte desse plano, fazemos parte desse propósito, que ele fala assim, que são chamados por seu decreto. Esse é o decreto de Deus. O decreto de Deus já foi pré-elaborado para aqueles que seriam salvos, para aqueles que seriam chamados para serem filhos de Deus, para aqueles que iriam herdar a salvação. Já havia e já existe um decreto, já existe um propósito elaborado, um decreto já pré-elaborado antes da fundação do mundo. Deus já decretou isso. Decretou de que todos nós iríamos ser chamados por Deus. Amém? E ele, no versículo 29, ele diz assim, ó: porque os que... Olha só o decreto é este. Você quer conhecer o decreto? Então ele expressa qual é esse decreto. O decreto é este, ó, versículo 29. Preste atenção nisso, amado. Acompanhe esse raciocínio. Se você tiver aí com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e acompanhe lendo comigo, porque quando nós acompanhamos uma leitura, nós adicionamos ou nós tiramos uma conclusão muito mais ainda sólida daquilo que nós estamos ouvindo. Então é bom que você acompanhe na leitura, né? Se você tiver com a sua Bíblia, com o seu celular, algum aparelho, enfim, acompanhe essa leitura. Se não, preste atenção abertamente para isso que está escrito aqui, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Observe que no decreto de Deus já está tudo já encaminhado. Amém? Ele está dizendo que os que dantes conheceu também os predestinou. Observe que existe uma sequência. Observe que existe aqui um plano onde acontece uma coisa e por causa daquilo acontece outra coisa. Uma coisa justifica a outra. Uma coisa é consequência da outra. Ou seja, para sermos predestinados, antes nós fomos conhecidos. Ou seja, aquele que não é conhecido pelo Senhor antes da fundação do mundo, não é predestinado para ser filho de Deus. É isso que o texto está iniciando a nos ensinar, mas preste atenção. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então o fato de sermos predestinados é consequência de sermos conhecidos antes da fundação do mundo, amados. Amém? De já existirmos com Ele. Aleluia. Já fazemos parte, né, do propósito, da existência com Deus. E por causa disso Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí o propósito continua.
o decreto continua dizendo: e aos que predestinou, a esses também chamou. Observe como uma coisa é consequência da outra. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, e por sermos conhecidos, ele nos predestinou. A estes que foram predestinados, ele chamou. Olha só como a obra do Senhor ela acontece sobre a nossa vida. Como é que está decretado o plano da salvação? Somos conhecidos de antemão e por causa disso nos predestinou. E por sermos predestinados, a este ele chama. Esse chamado, amados, aleluia, é o resgate. Não é o simples fato de ouvirmos. Não é o simples fato de ouvirmos a palavra de Deus e por causa disso sermos chamados. Não, todos são chamados. A pregação é para todos. A mensagem do Senhor Jesus é dirigida para todos. O Evangelho é pregado para todos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas os que são chamados são aqueles que foram predestinados. Ou seja, aqueles que realmente ouvem e recebem e creem. Esses que são chamados. Esse chamado aqui é aqueles que são realmente resgatados pelo Senhor. Só os predestinados que são resgatados, amados. Amém? E aos que predestinou, a esses também chamou. E a obra continua, observe. E aos que chamou, a esses também justificou. Quando Deus inicia, por isso que a palavra de Deus diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Fomos conhecidos? Ao virmos a este mundo, fomos predestinados. E por sermos predestinados, fomos chamados através da sua palavra e do seu Evangelho. E quando ele nos chama, quando o Evangelho, aleluia, ele liberta a nossa vida, quando o Evangelho entra no nosso coração, quando a salvação, nós encontramos a salvação, o que acontece? Ele nos justifica. A obra, ela é completa sobre a nossa vida. Aqueles que se convertem de todo o seu coração é porque realmente foram chamados pelo Senhor. A este, aleluia, a Bíblia diz que ele nos justifica. A esse ele justifica. E não para por aí. Ele continua e fecha dizendo: e aos que justificou, a estes também glorificou. Observe que existe um processo desde antes da fundação do mundo e termina na vinda do Senhor, amados. Oh, glória a Deus! Olha só como que a palavra de Deus é muito clara. Começa antes da fundação do mundo o plano da salvação e termina com a vinda do Senhor. Essa glorificação, ela se dá pelo fato, né, de realmente nós recebermos em nossa vida, aquele que crê verá a glória do Senhor. Nós recebemos o Espírito de Deus sobre a nossa vida e a glória de Deus foi derramada sobre a nossa vida. E por esta glória estar sobre a nossa vida, estamos certos de que na vinda do Senhor seremos glorificados por completo. Aleluia, assim como Ele é, nós também seremos, esta é a promessa. A única coisa que falta concluir, a única coisa que falta realmente concluir no plano da salvação é a glorificação do nosso corpo, amado. Aleluia, porque o resto já foi realizado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Entenda isso. A única coisa que falta acontecer por completo para que realmente venha fechar esse ciclo da salvação é a glorificação do nosso corpo. Porque isso só vai acontecer na vinda do Senhor. É quando a salvação será realmente concluída sobre a nossa vida. E assim como Ele é, nós seremos também. É o que nos resta. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra sobre a nossa vida, a salvação, amados, já faz parte da nossa vida. A vida eterna já faz parte da nossa vida. O reino de Deus já faz parte da nossa vida, amados. Creia nisso. É assim que acontece. Essa é a verdade do Senhor. Louvado. Não tenha medo de declarar isso. Não tenha medo de viver isso. Não tenha medo de experimentar essa verdade. Isso aqui é uma realidade. É um fato. Aleluia. Consumado sobre a nossa vida. Amém? Então observe. Aos que Dantes conheceu, Dantes da fundação do mundo conheceu, ou seja, aqueles que foram conhecidos porque já existia com o Senhor, amém? Foram predestinados ao vir a esse mundo, foram predestinados a seu tempo, pela pregação da palavra, é chamado, e por ser chamados pelo Evangelho,
é justificado e ao ser justificado recebe a glória do Senhor sobre a sua vida. Amém? Oh, glória! Recebe o Espírito, recebe a redenção por completo. Aleluia! Recebe a vida eterna, recebe o reino de Deus por completo. Até a consumação da sua vinda, como nós cremos de que nós vamos ser totalmente glorificados, assim como Ele é, nós também seremos. Então esta é a palavra do Senhor, esse é o ensinamento do Senhor, eu creio nisso, eu creio na predestinação desde antes a fundação do mundo, por sermos conhecidos. Olha só uma pequena observação em Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, vamos rapidamente, só para fecharmos esse raciocínio, pelo menos por hoje, por esse vídeo. 13, no versículo 4, diz assim, ó. Vamos começar lendo o versículo 1, fala sobre a besta que subiu do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhes o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, e é esse o versículo que eu quero que vocês prestem atenção. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Espera aí, deixa eu ver se é isso aqui. Ah, sim, isso mesmo. Por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É esse o versículo 8 que eu gostaria de destacar. Observe aqui o que vai acontecer no livro do Apocalipse, sobre a aparição da besta, né, do anticristo, enfim. E o texto fala que aqueles que vão adorar a besta, todos aqueles que vão adorar a besta, aqueles que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes a fundação do mundo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que o livro da vida, né, nós temos o hábito, as pessoas têm o hábito, você que recebe a palavra, que recebeu a palavra do Senhor hoje, recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, sabe que o teu nome está sendo escrito no livro da vida, agora neste momento, porque você recebeu ou aceitou Jesus. Mas o fato e a realidade, amados, é que o nosso nome já estava escrito. Olha só que coisa interessante. O texto aqui está falando que aqueles que adoraram a besta não estão com o nome escrito no livro da vida. Ou seja, quando? Desde antes a fundação do mundo. Ou seja, o livro da vida já estava escrito antes da fundação do mundo. O teu nome não foi escrito agora. O teu nome já estava escrito. O fato de você receber a Cristo agora é um detalhe. O fato de você levantar a tua mão, confessar o nome do Senhor Jesus agora, nesse tempo, é um detalhe. Mas o teu nome já estava escrito lá. Porque aquele que não está com o nome escrito lá, é que vão adorar a besta. Entende? Aleluia. Amém? O teu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Porque aqueles que não estão com o nome no livro da vida antes da fundação do mundo, vão adorar a besta. Então isso significa, amado, que o livro da vida já está escrito. Aqueles que serão salvos já estão com o nome escrito no livro da vida. O livro da vida já foi escrito antes da fundação do mundo. O teu nome foi escrito lá.
Deus ele não trabalha, amados, com aquilo que está por vir ou que está para acontecer. Ele não espera as coisas acontecerem para que ele venha decretar alguma coisa, mano. As coisas acontecem porque já foram decretadas. Essa que é a grande confusão das pessoas, não entende isso. Não é porque Deus já sabia, já conhecia do teu futuro e sabia que você ia se converter, que Ele escreve o teu nome, não. Não é porque Ele sabia, é porque já foi decretado. O fato dele saber de todas as coisas e conhecer o nosso futuro é apenas um detalhe. Mas o que acontece na nossa vida, o que vai acontecer na tua vida amanhã, já foi decretado. Com relação àquilo que estamos para herdar, aquilo que faz parte da vida eterna, da herança dos céus para a nossa vida. Então, amados, observe isso, como que a palavra de Deus, ela sustenta de uma forma muito sólida essa verdade sobre a nossa vida. Já vimos aqui a predestinação em cima da soberania, né? Como que o falso livre-arbítrio não é uma mentira que tem se pregado hoje. Entende? Se você ainda não assistiu o vídeo, eu convido você a observar e assistir esse vídeo e ouvir, estudar juntamente comigo esta palavra com relação a isso. Você vai entender qual é realmente o livre-arbítrio do homem. A pré-existência, no vídeo anterior que nós falamos, e como que nós concluímos isso aqui dentro da palavra de Deus, como que a predestinação, ela é sustentada na Bíblia. A eleição, ela é sustentada na Bíblia. O sermos conhecidos de antemão é sustentada na palavra de Deus. A pré-existência é sustentada em nome de Deus. Que você venha concluir, que você venha analisar, que você venha orar, venha meditar sobre essas coisas, estudar a palavra de Deus, para que você realmente venha chegar à conclusão, a mesma conclusão que eu cheguei. Amém? Disso que nós estamos falando aqui agora. Compare coisas espirituais com espirituais. É isso que chama sempre a atenção. A palavra de Deus sempre chama a atenção. Nós temos que comparar coisas espirituais com espirituais. Que você fique com esta palavra em nome de Jesus. Convido você a assistir o próximo vídeo. Nós vamos continuar falando sobre predestinação. Agora, no próximo vídeo, nós vamos entrar na linha da santificação. Como que as pessoas têm, assim, de forma equivocada, afirmando, né, de que aqueles que são predestinados, né, pecam, ou gostam, ou se agradam de pecar porque já são salvos. Vamos ver dentro da Bíblia que isso aí é uma coisa totalmente equivocada com relação ao que nós temos pregado. Amém? É justamente pelo fato de sermos predestinados que nós somos conduzidos, nós somos estimulados, nós somos ensinados a buscar a santificação. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, amém? E que você fique bem.